Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, que vai ao ar toda semana no canal universitário e que é gravado aqui no Museu da Imagem e do Som, um espaço extremamente aberto à população de São Paulo e do Brasil, que a cada mês, a cada período, traz exposições que causam certo furor, mas que realiza, além das exposições, várias atividades, incluindo a gravação semanal do Nova Estela. Nova Estela traz muitos professores do programa de História da Ciência da PUC São Paulo, mas também convidados de outras áreas e que vêm a brilhantar e trazer alguns temas da nossa ciência. Hoje nós temos um convidado muito especial, Luiz Eduardo Anelli, que é professor de paleontologia do Instituto de Geociências da USP, onde vem se dedicando já há 25 anos ao estudo de animais marinhos pré-históricos encontrados na América do Sul, Antártica, África e nos Estados Unidos. Na universidade coordena a oficina de réplicas, que já produziu dezenas de milhares de réplicas de fósseis de animais e plantas pré-históricas, utilizadas como material didático em escolas e universidades de todo o Brasil. Organizou diversas exposições, como Dinos na Oca, aqui no Parque do Ibirapuera, pertinho do MIS, a evolução dos dinossauros na Sabina Escola Parque do Conhecimento em Santo André. Nós já tivemos aqui o Marcos Calil, que cuida do planetário da Escola Parque, e realmente é um local especial. E é lá que o professor Luiz Eduardo montou o único esqueleto de Tiranossauros Rex em exposição permanente na América do Sul. Há 10 anos ocupa boa parte de seu tempo dando aulas e escrevendo livros sobre os dinossauros e pré-histórica brasileira, como o Guia Completo dos Dinossauros do Brasil, Dinos do Brasil, ABC Dinos, e atualmente ele está lançando, né, esse é o nosso gancho para estarmos aqui no Nova Estela, mais uma obra de divulgação, Dinossauros e Outros Monstros, uma viagem à pré-história do Brasil. O livro do professor Luiz Eduardo Anelli é ilustrado pelo Júlio Lacerda. Então, Luiz Eduardo, muito bem-vindo ao Nova Estela. Eu gostaria, no programa de hoje, que a gente abordasse justamente essa tua produção extracurricular, né? Quer dizer, muitas vezes o professor universitário vive, como o pessoal fala, fechado numa torre, preocupado com a sua pesquisa e com o ensino universitário, mas você tem essa tua pegada, né, como se diz, para divulgar com obras, inclusive para os jovens, né, para o pessoal que vai acabar tendo um interesse pela ciência, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que você se envolveu, começando talvez pelo último livro, como você preferir, né? Está bem, muito obrigado pelo convite. Prazer. E um prazer estar aqui. Nós temos um tesouro escondido na subsuperfície do Brasil, né? Na nossa crosta terrestre, na área do nosso continente, existe um grande e valioso tesouro escondido e quase completamente desconhecido. É a nossa pré-história, né? Praticamente tudo o que nós temos hoje é uma herança da nossa pré-história. Aliás, tudo que você é, que eu sou, que todos nós somos, é o resultado de uma longa história atrás de nós, no tempo, né? Nossos pais, nossos avós, etc. Tudo isso influenciou nesse momento que nós estamos aqui agora, né? Então nós vivemos nesse país com diferentes paisagens, diferentes biomas, a fauna muda, a flora muda, e tudo isso tem a ver com o caminho que nós seguimos ao longo dos últimos milhões de anos, dezenas, centenas de milhões de anos e bilhões de anos atrás, né? E é um verdadeiro tesouro, né? Ele é um tesouro porque é uma riqueza para o entretenimento, é uma riqueza cultural e é uma riqueza para a educação. Como eu disse para você, todos os países desenvolvidos fizeram da sua pré-história uma coluna da sua cultura. Então,
eles têm a filosofia, a literatura, a arte, a música e o esporte, mas eles também têm uma coluna que sustenta o entretenimento e a cultura deles, que é a pré-história. Então, na Europa, na América do Norte, você vai para as grandes cidades, mesmo cidades pequenas, o que existe lá? Existe um museu de história natural, boa parte dele preenchido com a pré-história, né? Dinossauros, outros animais pré-históricos, plantas pré-históricas, etc. Né? A pré-história leva as crianças ao museu, né? E o museu, você incute no jovem, na criança, no jovem, no adulto, a ciência e o resultado da ciência, né? O resultado das pesquisas que se faz, né? Tudo que está lá naquele museu, nos grandes museus de história natural do mundo, de fato, é um encontro das pessoas com a pré-história e tal, e com o resultado das pesquisas de pesquisadores que estavam fazendo ciência há décadas atrás, né? É um encontro com pessoas, é um encontro também com as pessoas que fizeram aquelas pesquisas, né? E muitas vezes são pessoas que já passaram, já se foram, mas que deixaram aquela herança lá. E nós podemos ir lá e conhecer os dinossauros, a vida pré-histórica que viveu milhões de anos atrás. Podemos ir lá e conhecer a vida que vive nos oceanos, que está escondida de nós, do nosso cotidiano, né? Ver lá os esqueletos, etc, etc. Né? E você é professor, você sabe. Existe uma grande distância entre o que se faz dentro de uma universidade e as pessoas que estão imediatamente ali fora. Existe um grande obstáculo, né? O que a pesquisa, a grande parte da pesquisa que se faz hoje na universidade vai se encontrar com as pessoas daqui 30, 40 anos, quando elas estiverem sendo veiculadas e já tiverem sido testadas e elas vão encontrar as pessoas. Então as pessoas vão encontrar o resultado dessas pesquisas daqui a 30, 40 anos por pessoas que já passaram, já não existem mais, né? Por exemplo, hoje nós convivemos com etanol, né? As pessoas que estiveram à frente das pesquisas disso, há 30, 40 anos atrás, muitas delas já se foram, né? Então, não existe um canal que se comunica diretamente, ou nem sempre existe um canal que se comunica diretamente com as pessoas, um canal que liga a universidade diretamente com as pessoas, com o público, né? Não sei na sua área, mas na minha área, a área de geociências, né? Então, lá se faz pesquisa com petróleo, lá se faz pesquisa com as rochas mais antigas do Brasil, com animais pré-históricos e etc. Normalmente, o resultado dessas pesquisas fica ali restrito dentro da comunidade. Eu escrevo os papers e os artigos científicos e eles ficam circulando ali dentro, né? Bom, o livro... Como é que você se envolveu com os livros? Eu me envolvi com os livros porque foi um meio que eu achei de estudar. Eu, como professor, eu fazia as minhas leituras. Estudar dinossauros não era a minha área. Como você disse, eu trabalhava com animais marinhos, né? Muito mais antigos que os dinossauros, né? De uma outra era. E quando eu entrei como professor, como não era a tradição do meu instituto fazer pesquisa com dinossauros, ninguém lá era um especialista nessa área. Então eu entrei como professor novo, pegaram a grande batata quente e colocaram na minha mão, falaram, ó, é com você, né? Falei, poxa, mas eu trabalho lá com as plantas marinhas, com as outras coisas, né? Mas tudo bem. Os dinossauros se tornaram meus grandes amigos e os meus melhores professores, né? E com eles eu aprendi praticamente tudo que eu sei sobre toda a pré-história do Brasil e do mundo.
em todas as eras, né? Eles me ajudaram a voltar no tempo para outras eras e para as eras futuras também, né? Então, o livro, eu me envolvi com ele porque eu precisava estudar. E escrever foi uma maneira que eu encontrei de estudar, né? Eu lia e aquele conhecimento se dissipava e eu falava, putz, onde está tudo aquilo? Eu gastei tanto tempo, né? Passei minhas férias lendo, cadê o livro? Então eu passei a escrever, escrevi um livro, outro livro, normalmente livros infantis. Não existia um livro que tratasse dos dinossauros brasileiros para adulto e para professores. Existem muitas riquezas aqui. Eu quero falar sobre isso um pouco mais para frente, né? E escrevi um livro sobre os dinossauros do Brasil, de onde eles vieram, para onde eles foram, como eles morreram, o que aconteceu com eles, quem eram eles, né? E aproveitei para falar sobre os dinossauros de modo geral, porque as pessoas têm tanta dificuldade para aceitar que as aves são dinossauros, né? Ah, mas a galinha é um dinossauro? A galinha é um dinossauro. Mas tem ovo de dinossauro na minha casa? Tem na geladeira. Mas como que pode? Pode, né? Então eu expliquei o porquê existe essa dificuldade, né? Ninguém tem problema para aceitar que o morcego é um mamífero, não é mesmo? Você tem problema? Mamífero, morcego, tudo bem, né? Um rato que voa. É a mesma coisa você falar que a ave é um dinossauro, é a mesma coisa falar que é um morcego. Nós estamos lidando na árvore filogenética desses animais, nós estamos lidando com o mesmo nível de categoria. É a evolução, é a perspectiva da evolução. Aí expliquei isso aqui para as pessoas. É um livro para os professores e para jovens curiosos, né? E deste nasceu o Dinos do Brasil, que é o filho do Guia Completo, onde eu falei aqui diretamente para as crianças, contando as histórias dos dinossauros, né? Contando por que existe um dinossauro que se chama Sacisauro, em homenagem ao Saci, ao nosso Saci. Por que existe um dinossauro chamado Oxalaia, em homenagem a Oxalá. E o Tapuiasauro, em homenagem aos índios Tapuia. Então, falei numa linguagem um pouco mais infantil, né, no Dinos do Brasil. E esse eu escrevi com minha companheira coautora, Celina Bodenmiller. É um livro, um abecedário, de A a Z. Archaeopteryx, Bonitasauro, Criolophosauro, D, E, F, G, H, até o Z, né? Que é o Zabanazar. Dinossauro tem nome esquisito também. Falamos dos nomes deles e curiosidades, é feito todo em trovas, rimadas e com uma pequena informação, né? Por exemplo, existe aqui o lagarto estegossauro, que significa o lagarto telhado. Você já deve ter ouvido falar no estegossauro. É um dinossauro muito famoso que tem as placas nas costas. Tem cerca de 24 placas nas costas, se eu não me engano. E as placas lembram aquelas escamas que se cobrem, ou se cobriam no passado os telhados europeus, né? Como escamas de um peixe, eles construíam uma capa. E por isso, por causa dessas placas, ele se chama o lagarto telhado. E eu gostaria de ler para você um pequeno verso. Ele também tem grandes espinhos, né? Esses espinhos chegavam a 1 metro de comprimento. Ele parece um dinossauro meio boboca, mas era um dinossauro bravo, muito enorme, com 11 metros de comprimento. Essas placas tinham 1 metro cada uma, né? E é o lagarto telhado. E o verso fala: rabo que espeta, que fura, vem com telhado também. Genial é a arquitetura que o estegossauro tem. É maravilhoso. Quem que fez? A tua companheira? Sim, eu e a minha companheira fizemos, né? Então são versos maravilhosos sobre os dinossauros, com um mapa no final mostrando
onde estão cada um dos dinossauros, inclusive na Antártica. Dinossauros viveram na Antártica, né? Até então, no tempo do Criolofossauro, que é o lagarto de crista gelada, os continentes estavam unidos, então eles se espalharam. A Antártica ainda não havia sido congelada e os dinossauros foram para lá. Tudo se separou, se isolou, a Antártica congelou. Nos 2% de área não coberta por gelo, eu já fiz pesquisa na Antártica, fiz em uma outra área, mas outros paleontólogos encontraram um esqueleto de dinossauro aí, chamaram de Criolofossauro, né? O lagarto de crista gelada. Mas, na verdade, era o esqueleto dele que estava gelado, não ele, porque quando ele viveu lá, haviam florestas, era um lugar quente e maravilhoso, né? E, finalmente, nesse livro, onde eu resolvi desenterrar, além dos dinossauros, trazer do nosso subsolo, né, o orgulho da nossa pré-história, né? E aqui eu falo dos mais antigos vestígios da vida pré-histórica no Brasil, que nos leva no tempo a 2,4 bilhões de anos, né? Quando o mundo era ainda povoado e controlado pelas bactérias. E é uma história linda e maravilhosa, né? Eu gostaria também de falar sobre as bactérias e a importância delas ainda hoje neste mundo, né? Como elas prepararam o mundo para o desenvolvimento da vida complexa e como hoje nós vivemos e toda a vida visível vive num substrato bacteriano que sem ele nós jamais subsistiríamos, né? Não existiríamos. E reconstruir muitos cenários da nossa pré-história, cenários lindos, maravilhosos, sobre a nossa pré-história. Falei das grandes extinções, do crocodilo de 14 metros, que comia roedores, caçava roedores de 700 quilos, que viveu há 8 milhões de anos num grande e gigantesco Pantanal, onde hoje fica a Amazônia. A paisagem de 30 milhões de anos atrás, onde hoje fica a cidade de Taubaté, com flamingos, astrapotérios e teratornídeos, que foram as maiores aves que já existiram no mundo. Enfim, nós temos uma riquíssima e variada pré-história, que é, além de um entretenimento maravilhoso, é super educativo, né? Este é um livro com conteúdo de ensino médio, ensino fundamental, ensino médio e muito conhecimento também para a graduação de alunos que trabalham com ciências naturais, com geologia, geografia e biologia, que na verdade trabalham hoje com a herança do que foi construído na nossa pré-história, né? Eu achei uma coisa muito, queria destacar, que você falou logo no início, e agora que você vai dando conteúdo, né? Eu queria que você desse uma reforçada nesse ponto de que ainda não é uma coluna da nossa cultura, né? Não é uma coluna brasileira, a gente perceber, na verdade, eu acho que se a gente fizer uma pesquisa, mesmo no meio universitário, eu acho que as pessoas desconhecem essa riqueza pré-histórica do Brasil, né? Sim. E você tem toda a razão, quer dizer, ela nos últimos séculos, né, ela foi se tornando, né, eu vejo, por exemplo, Nova York, uma época eu ficava hospedado pertinho do Museu de História Natural, né? E às vezes eu acordava de manhã, eu até descia, porque o Wi-Fi do museu pega na rua, aqueles bancos ali, né? Então eu ficava sentado ali, fazendo a minha conexão, tudo, e eu via a quantidade de crianças chegando diariamente no museu, né? Então, quer dizer, essa interatividade da sociedade, da educação, e acho que é mais do que isso, quer dizer, é cultural, quer dizer, as pessoas integram na sua vida a ideia de que elas fazem parte disso. Isso é algo que a gente está longe ainda, né, Luiz? Nós não privilegiamos a educação, né? De modo geral, nós não privilegiamos.
Não adianta ninguém falar que privilegiamos, porque nós não privilegiamos. Nós privilegiamos outras coisas, nós não, né? A administração do Brasil, né? Privilegia outras coisas, né? Então, é a produção, é a parte financeira, o Brasil tem que funcionar, tem que crescer, nós privilegiamos isso, privilegiamos o futebol, né? E as cidades privilegiaram você, que é um ciclista, né? Um homem da bike. Eu vi que você chegou aqui no museu de bicicleta. A gente privilegiou durante décadas, que eu acompanhei, a construção de grandes viadutos. Isso, o uso de automóvel, né? Nós privilegiamos assim as coisas que fazem o Brasil a economia do país crescer, né? Sei. Bom, não é minha área também, né? Mas você falou dos museus. Os museus nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos são templos sagrados, né? As pessoas amam os museus. Não só as pessoas que convivem no cotidiano delas, na periferia dos grandes museus em Nova York, em Berlim, Londres, etc. Mas aquilo é uma fonte de turismo maravilhosa, né? São milhões de pessoas anualmente que viajam para conhecer os grandes museus, né? E eles são lugares maravilhosos de se visitar e de se estar, né? Recentemente, visitando o Museu de História Natural nos Estados Unidos, em Washington, eu vi uma coisa que eu sempre penso muito nisso, isso é uma coisa que faz parte da minha vida há muitos anos, né? De me preocupar com isso. Mas eu tive uma visão maravilhosa, né? O hall de entrada do Smithsonian, um grande museu de história natural em Washington, existe lá um elefante que eles coletaram décadas atrás. Foi o maior elefante que eles já encontraram e ele está lá taxidermizado na entrada do museu. O Museu de História Natural em Nova York tem um grande dinossauro. O museu em Washington tem um elefante gigante, lindo, maravilhoso também, né? E lá, na frente daquele elefante, estava um pai segurando um carrinho com uma criança. Naquele momento ali, eu saquei que aquele pai já esteve naquele carrinho com o pai dele, que é o avô daquela criança. E tenho certeza que o pai, o avô dessa criança, também esteve num carrinho ali de madeira, com o pai dele segurando, empurrando ele naquele carrinho com aquele mesmo elefante. Os museus são para uma vida, né? Não sei se você já teve essa experiência, né? A gente vai lá visitar o museu e fica correndo, que nem um louco, 5 horas dentro dos museus, né? Porque eles são enormes e eles são temáticos. Tem a parte da pré-história, tem a parte dos mamíferos, a parte dos répteis, a das aves, dos insetos, da geologia, dos meteoritos, das rochas da Lua e etc. O museu é para uma vida, né? É para a gente visitar uma vez por ano, ao longo de 50 anos, né? E conhecendo todas aquelas coisas e tal. Nós não temos isso. Os museus brasileiros, tirando o museu, né, do Dom Pedro lá no Rio de Janeiro, né, que é um museu que é maravilhoso, mas ele poderia ser muito melhor, ser muito mais valorizado, né? Tirando aquele museu, nós temos outros poucos museus, né, de história natural, passam por crises financeiras que ficam fechados durante anos, né? O Museu de Zoologia foi reaberto, agora está lindo, maravilhoso, com vários dinossauros, com um visual moderno, lindo, maravilhoso. Mas é uma coisa que, né, é uma coisa que ele ainda não teve tempo de conquistar a cultura, né, e se tornar uma coluna da nossa cultura. Nossa pré-história é uma coisa super legal. Eu vou contar umas coisas para você aqui, você vai falar assim, nossa, que legal, quanta coisa bacana, né? E a gente não sabe disso, né? Isso que você falou, por exemplo, da pré-história das bactérias é fantástico, não é? É fantástico. Eu posso falar para você agora, se você quiser. Manda brasa.
Então, o registro mais antigo de vida que nós temos no Brasil, o mais antigo não significa que é o primeiro, né? Significa, isso é uma coisa super legal também, assim, a geologia, a Terra nem sempre está guardando o seu registro. A gente nem sempre está escrevendo a nossa história. E a Terra também não. A Terra guarda a sua história quando os continentes estão sofrendo subsidências, estão afundando. Só que esse afundamento ele não é contínuo. Muitas vezes o contrário acontece. A plataforma está subindo e quando ela sobe, ela está expondo as rochas à erosão. Ela não está nem escrevendo e pior, o que foi escrito está sendo erodido e apagado. Então, se nós acelerarmos esse território brasileiro ao longo dos últimos bilhões de anos, o que nós vemos é uma coisa assim, ó. Fica fazendo isso. Apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve. Fica fazendo isso, né? E para anos, 50 milhões de anos parado. Aí afunda. Aí mais 30 milhões de anos, aí empurra, volta de novo. Então, o resultado disso é um livro que você olha aqui a página, bom, ele já não começa do começo, né? A Terra tem 4,5 bilhões de anos. O nosso registro mais antigo de vida... Luiz, eu vou ter que te interromper, porque nós estamos no programa de hoje terminando o tempo. A gente vai voltar, obviamente, para você continuar esse livro de grande interesse para o nosso telespectador. Eu queria agradecer muito o Luiz Eduardo Anelli, que veio até aqui ao MIS para participar de mais um Nova Estela. E Nova Estela, a gente termina sempre lembrando, né? Eram as novas estrelas observadas lá longe, alguns séculos, não milhares de anos, séculos, quando se viu novas estrelas no céu, Tycho Brahe, e a partir disso muitas ideias, muitos horizontes mudaram e a gente espera de novo, agora no século XXI, que novas estrelas apareçam no nosso horizonte.